Olá, tudo bem, alunos? Meu nome é Fernando José Garcia. Atualmente trabalho no Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo, em Castro, no Paraná, pelo Núcleo Regional de Ponta Grossa. A disciplina que eu ministro é zootecnia e a gente vai trabalhar com o pessoal do primeiro ano, com os alunos do primeiro ano do curso técnico. E o assunto é bem-estar. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro objetivo, conhecer os conceitos relacionados ao tema apresentado, identificar os fatores que afetam o bem-estar animal, analisar o comportamento dos animais nos seus diferentes sistemas de criação e aplicar técnicas de manejo para uma boa produtividade, sem afetar o bem-estar animal. Antes de começar a aula, eu acho muito importante eu fazer essa pergunta para vocês. O que é bem-estar animal? Não sabem, né? Vamos usar um conceito do especialista. Bem-estar animal foi definido por Donald Bloom em 1986 como o estado do indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio em que vive. Tem alguns conceitos que são importantes a gente saber antes da gente falar sobre o bem-estar animal. Quais são os conceitos? Sobre termorregulação. Existem duas classificações que são baseadas na fonte de calor do animal. Qual a primeira que a gente vai trabalhar? A fonte de calor do animal mantém sua temperatura corporal. A primeira situação que a gente vai usar é o termo chamado endotérmicos. Endotérmicos são animais que a sua temperatura interna, sua taxa metabólica, mantém sua temperatura corporal. O ambiente não influencia na sua temperatura corporal. Já quando a gente fala em animais ectotérmicos, a temperatura externa do ambiente afeta diretamente sua temperatura interna. Vamos usar outros termos que vai correlacionar com esses termos que a gente citou agora. Homeotermia. Homeotermia a gente pode chamar também de endotérmicos. O que é o termo homeotermia? Homeotermia é a temperatura do animal, ela não varia independente do ambiente, então ela depende muito da sua taxa metabólica. Animais que são homeotérmicos ou endotérmicos são mamíferos e aves. Quais são também os animais ectotérmicos que a gente trabalha e cita em ambientes de piscilotermia, que é a mesma coisa que ectotérmicos? São peixes, anfíbios, répteis e invertebrados. Esses animais necessitam da temperatura externa para manter sua temperatura interna. Agora que a gente já sabe quais animais e quais suas classificações com, com a sua termorregulação, a gente vai ver quais são os fatores que afetam o bem-estar animal. A gente sabe que o animal está exposto ao ambiente. O ambiente do animal influencia muito nos fatores que são correlacionados com o seu bem-estar. Quais são os fatores que afetam o bem-estar animal? É físico, biológico, químico, social e climático. Eles afetam diretamente sua constituição. O que é a constituição do animal? A sua morfologia e sua fisiologia. O que seria o comportamento do animal? É o que ele expressa no seu ambiente natural. O que é a evolução do organismo? O animal cresce, reproduz, produz carne, produz leite. Então o animal tem uma constituição de vida que rege seu comportamento, sua saúde mental e sua evolução. Aqui são alguns exemplos que eu citei dentro dos fatores físicos, biológicos, químicos, social e climático, que são som, que pode afetar, biológico, micro-organismos nocivos podem afetar os animais, químico, gases presentes dentro do confinamento ou dentro de um aviário podem afetar os animais, químico, geralmente a gente fala muito de amônia, que pode ser tóxico para os animais, social, número de animais por metro quadrado, se é respeitado, quantas aves você deixa por metro quadrado, quantos bovinos estão no ambiente confinado por metro quadrado. Climático, a temperatura, em várias regiões a gente tem estresse climático e os animais às vezes sofrem com essas condições. Aqui tem uma imagem que dá uma referência do animal no sistema extensivo, o animal no sistema solto e todos os fatores que acontecem em sua volta que trazem as características tanto de estresse ou fatores que podem prejudicar o seu bem-estar. Principalmente clima, que a gente não consegue controlar, né? Aqui estão todos os itens que dentro do clima afetam diretamente o animal. Geralmente o estresse climático por duração é uma das situações mais complicadas que a gente tem, tipo estiagem ou excesso de chuvas pode trazer problemas bem graves na situação de estresse animal. E o animal, como ele é um endotérmico, ele tem que manter sua energia interna
e sua temperatura corporal. Ele mantém tudo isso porque sua fisiologia e morfologia está tudo ok. Esse animal a gente precisa para 3 coisas: crescer, reproduzir e produzir. Só que ele não consegue isso sem montar nas suas condições ideais. Aqui são as 5 liberdades que mantêm as condições ideais do animal no bem-estar animal. Primeiro, livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças, liberdade para expressar o seu comportamento natural ou normal e livre também de medo e angústia. Aqui a gente pode falar sobre livre de fome e sede, as características de não faltar uma água, não faltar um alimento, desconforto, um ambiente adequado, livre de dor e ferimentos quando os animais têm a sua prevenção com medicamentos ou tratamentos, liberdade para expressar seu comportamento no meio natural, espaço por metro quadrado, liberdade de acesso a todos os locais e livre de medo e angústia. Aqui são alguns exemplos comportamentais que o animal responde geralmente por causa da temperatura externa. No calor, você está só 2, mas na tabela tem vários, quero que vocês anotem, que é muito importante para a gente usar como referência para estudar lá na frente. Calor e frio são diferenças, às vezes, dentro do ambiente, dentro de uma região. Então, muitas vezes, no calor, o animal busca sombra, ou também pode buscar locais mais úmidos, locais molhados. No frio, o animal busca o sol e, às vezes, busca locais mais secos. E tem outros itens que é importante a gente anotar depois para a gente trabalhar em cima disso. Termorregulação também fisiológica pode ser um dos fatores que o animal que regula a sua parte interna, sua fisiologia. Exemplos a gente tem vários, mas vou citar só alguns, tipo vasodilatação dos seus vasos sanguíneos no calor e vasoconstrição no frio. Pode aparecer na sua parte morfológica, com pelos normais no calor ou pelos arrepiados no frio. Aqui é uma tabela que diz sobre a temperatura crítica inferior de alguns animais de criação agropecuária, né, que é a temperatura crítica inferior é o que o animal não pode chegar, e a temperatura crítica superior que o animal também não pode chegar. Ele tem que se manter na ZCT, que é Zona de Conforto Térmico. O ideal dos animais que trabalham no setor agropecuário são esses daqui, tem alguns exemplos nas condições de setor, sistema extensivo, intensivo ou semi, o animal tem que se manter nessas faixas ideais. Aqui nessa imagem é uma relação que a gente tem do animal ao ambiente, no sistema de confinamento. Tem uma escova rotativa, o animal ali está escovando as costas no ambiente natural, até para aliviar o estresse dele e para ele manter seu comportamento natural dentro de um ambiente, dentro de uma situação de confinamento. Aqui a gente tem uma visão também da água do animal, que é a água límpida, e essa água aí, a mesma água que a gente toma, o animal também tem que tomar, então o animal tem que estar livre de sede. Aqui um ambiente totalmente arejado, com uma cama, ventilação, cobertura, tudo isso para manter o animal no seu comportamento natural, sem sentimento negativo, sem ficar estressado e mantendo suas condições ideais. Prevenção também muito importante em relação à parte de medicamento, ou à parte de vacinação. Tudo isso ajuda o animal a se manter sadio e respeitar as 5 liberdades. Para concluir, tomando e fazendo uma retomada do assunto, eu termino com uma pergunta para vocês. Quais são os aspectos que devemos adotar para produzir com qualidade, aplicando técnicas de bem-estar animal? A gente viu que as 5 liberdades são importantes para manter esse animal no bem-estar animal, também como manejo e também adequação do sistema como infraestrutura e manejo ideal para os animais. Eu agradeço pela aula e pela atenção de todos.